Rádio Filó, programa Nas Ondas da Filosofia, realizado pelo PET Filosofia. Para mais informações, acesse www.ufp.br/petfilosofia. Nós estamos agora com o professor Dr. Jonas Astéquio, que é professor adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 2011. Obteve títulos de bacharel em 2002, mestre em 2005 e doutor em 2009 em Filosofia pela Federal do Rio Grande do Sul, com estágio modalidade Sandwich na Universidade de Oxford. Atuou como professor substituto no Departamento de Filosofia da Federal do Rio Grande do Sul e desenvolveu uma pesquisa de pós-doutorado com foco na obra de Stanley Cavell. Obrigada pela sua presença. A primeira pergunta que nós temos é: a partir de que momento você decidiu seguir por essa linha de trabalhar cinema e filosofia? Como é que se deu esse insight? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, pela entrevista. Eu acho que, como muitas pessoas que entram na filosofia gostando de cinema, por um tempo eu deixei de lado esse interesse e me interessei por outros temas de filosofia, digamos assim, mais profissionais. E, se não me engano, foi durante o meu doutorado que, por causa de outros estudos que eu vinha fazendo sobre a filosofia de Wittgenstein, tive contato com um texto do professor Stephen Mulhall sobre o Blade Runner, que é um dos meus filmes favoritos. E era um texto que tratava da filosofia nesse filme. E foi a partir daí que eu, enfim, comecei a entrar em contato com ele, conheci a obra do Cavell, e eu percebi que haveria uma maneira de abordar filmes filosoficamente que levava a sério a contribuição do próprio filme, não partia de teorias, pressupostos já filosóficos anteriores. E acho que isso foi a primeira inspiração. Eu deixei isso um pouco de lado para terminar meu doutorado. Quando terminei o doutorado e passei a ser professor colaborador no programa de pós-graduação, eu decidi dar um curso de cinema e filosofia em que a ideia era justamente essa: tentar explorar, ler alguns filmes a partir dessa abordagem que eu chamo de caveliana, descobrindo quais seriam as contribuições desses filmes. Inicialmente eu peguei alguns filmes que me interessavam, alguns filmes dos quais o Cavell também tinha tratado, e depois a gente fez uns experimentos com os alunos. Eles sentaram a apresentar alguns filmes que interessavam a eles. Era um projeto arriscado, eu não sabia se ia dar certo, mas deu muito certo, acho que os alunos gostaram, e a partir daí eu acho que foi o início disso, né? Comecei a tentar incluir um pouco esse interesse na minha pesquisa. Acho que é isso. De sua perspectiva, que modo o cinema ela pode contribuir para a filosofia, além de ser um meio útil e acessível de ilustrar as ideias e questões filosóficas? Acho que essa é uma boa pergunta. Eu tentei responder isso um pouco na primeira aula do minicurso. Primeiro, eu acho que ilustrar problemas também é uma forma interessante. Eu não tenho nada contra esse uso, que é bastante feito, mas, além disso, eu também penso que o cinema pode contribuir, se a gente pensar na filosofia como uma tentativa de refletir de maneira mais atenta e sistemática sobre problemas que surgem nas nossas vidas cotidianas. E se a gente pensa no cinema como uma das expressões na cultura contemporânea mais talvez prominente nessa cultura sobre a maneira como nós vivemos, sobre o nosso dia a dia, eu acho que o cinema pode fornecer um material importante para os filósofos interessados nesses aspectos da vida cotidiana. E eu também acho que o cinema tem assumido a função na nossa cultura de uma espécie de cânone dessa cultura, né? Apresentar certas maneiras de ver o mundo, de pensar na nossa relação com as demais pessoas, que tem servido para as pessoas pensarem na sua própria existência. E, nesse sentido, a filosofia tradicionalmente tem tentado entender um pouco, é um exercício de autoconhecimento da cultura sobre si mesma. E o cinema sendo uma das expressões mais fundamentais, mais populares, mais difundidas na nossa cultura, dessa maneira de vermos o mundo, eu acho que é
nesse sentido também tem uma função fundamental para a filosofia como um auxílio para entendermos nossas próprias vidas. Baseado no que a gente viu no seu minicurso, 3 teorias que você nos apresentou, que são muito importantes para a gente pensar filosoficamente no cinema. Ou então, o inverso, pensar cinematograficamente na filosofia. Você poderia nos apresentar mais um pouco dessas propostas que você nos mostrou? Certo. As propostas que eu apresentei, isso, lembrando que é uma classificação um pouco para fins didáticos, eu tentei colocar em 3 grupos diferentes abordagens de pensar no cinema como contribuindo para a filosofia. O primeiro grupo eu chamei de uma proposta mais ousada e o representante principal que eu coloquei nessa categoria era o Gilles Deleuze. Também acho que a gente poderia incluir o Júlio Cabreira. E a tese desses filósofos seria que o cinema pode contribuir diretamente com a filosofia, apresentando problemas, questões, conceitos que são, em algum sentido, intrinsecamente cinematográficos. E que, por serem intrinsecamente cinematográficos, eles talvez não possam ser, digamos assim, traduzidos para um outro meio. Então, eu poderia, por exemplo, pensar num filme como apresentando uma ideia sobre a natureza da guerra, a natureza da escravidão e assim por diante, e ele passaria uma mensagem sobre esses temas que não é passível de tradução em forma de texto e que, portanto, ofereceria uma contribuição original e em seus próprios termos. O segundo grupo, vou chamar assim, então o contraposto, esse seria o que eu chamei de uma visão deflacionada. E a ideia nesses casos é que filosofia propriamente dita é algo que os filósofos fazem por meio de textos, apresentando argumentos. E a contribuição que o cinema poderia dar seria uma espécie de complementação. Eu poderia buscar no cinema apoio, suporte para certos argumentos, mas quem faz filosofia propriamente para esses autores, eu citei o Livingston, por exemplo, seriam os filósofos, de fato, não os cineastas, não os filmes. Os filósofos buscam apoio, suporte para seus argumentos, para fazer o que eles normalmente fazem. E eu acho que entre esses 2 grupos, eu colocaria a posição do Cavell e do Mulhall, que é a posição que me interessa mais também. Embora alguns pensem que a posição do próprio Cavell já é bastante radical, eu não acredito que ele iria tão longe quanto o Deleuze, por exemplo, dizendo que o cinema oferece contribuições que não podem ser traduzidas para outro meio. Se eu entendo bem, a posição do Cavell e do Mulhall é que filmes podem oferecer contribuições que, independentes de algo que tenha sido feito na história da filosofia, um cineasta pode muito bem chegar a uma posição sem ter lido nenhum outro filósofo, e nesse sentido é uma posição que pode ser original, diferente, pode inclusive ir contra certas concepções que a gente encontra na filosofia. Mas nada impede que haja um diálogo entre esses meios, digamos, um meio textual e um meio do cinema. A gente pode comparar, traduzir de um meio para o outro. Eu acho que uma convicção fundamental por trás dessa concepção que eu estou chamando de intermediária é que há certas questões e certas inquietações existenciais que afligem a qualquer ser humano, ou que potencialmente podem afligir a qualquer ser humano. E por isso não é surpreendente que filósofos e artistas em várias outras áreas, incluindo, por exemplo, literatura e cinema, tenham chegado ou tenham refletido sobre essas questões independentemente e possam chegar a posições, por vezes, muito próximas ou possamos estabelecer paralelos entre elas. Então, acho que a ideia é um pouco de que, às vezes, o próprio Mulhall, por exemplo, fala assim, em termos que soam muito radicais. O cinema pode filosofar, alguns filmes podem filosofar. Eu acho que ele não está dizendo nada muito diferente de dizer que, bom, as pessoas envolvidas com essas produções, vamos chamar assim o diretor, os cineastas envolvidos,
eles estão refletindo sobre questões existenciais que interessam a eles. E, bem, refletir sobre essas questões existenciais não é uma tarefa privada do filósofo enquanto profissional que lida com isso. Qualquer pessoa pode fazer isso, né? A diferença é que nós temos a sorte de poder fazer isso como nossa profissão, de fazer isso de maneira sistemática, termos mais tempo para fazer isso. Eu acho que alguns cineastas, eu não estou generalizando essa tese, eu não acho que todos os filmes necessariamente façam esse tipo de reflexão, mas pelo menos alguns cineastas eu imagino que possamos incluir nessa categoria, e por isso, então, essa ideia de que a gente pode estabelecer um diálogo entre filosofia e cinema. Dentro do curso de licenciatura aqui de filosofia, a gente costuma selecionar os filmes para utilizar com filosofia, normalmente filmes que têm uma linguagem mais densa, uma coisa que precisa de mais sensibilidade, de uma coisa bem diferenciada para poder entendê-los. Você, com a sua postura, dentro do minicurso mesmo que você deu, você acha possível trabalhar com filmes mais populares, por assim dizer, aqui dentro da licenciatura, para contribuir com a formação do professor de filosofia? Eu tentei, durante o minicurso, propositalmente dar vários exemplos diferentes de filmes. Eu acho que alguns eram um pouco mais densos, embora eu tenha evitado assim filmes muito artísticos. E eu dei um exemplo, né, que foi o filme do Godard. Mas o que eu penso sobre essa questão, do ponto de vista didático mesmo, pensando sobretudo em formar professores de filosofia no ensino médio, eu acho que essa sensibilidade que tu mencionaste, que é necessária para entender esses filmes mais densos, ela é uma sensibilidade com a qual nós não, digamos assim, nós não nascemos com essa sensibilidade. Ela precisa ser educada e isso leva tempo. Filmes mais populares, pelo contrário, as pessoas já por outras razões, que não o interesse filosófico, já se interessam, já sabem ler, já sabem como funciona, já entendem, em alguma medida. E eu acho importante usar isso a nosso favor, por assim dizer, né? Sobretudo pensando no ensino médio. Eu acho que tomar como ponto de partida filmes e seriados, enfim, narrativas audiovisuais curtas, que os alunos, por alguma razão, já se interessem, temas que já interessam a eles, do ponto de vista pedagógico, é uma estratégia interessante, pode funcionar bem. Então, o que eu tendo a defender é que, sim, nós podemos encontrar filosofia, reflexão filosófica, também em filmes mais populares, e eu tento pensar nisso um pouco como um processo de evolução. A gente começa com filmes que as pessoas já se interessam e tenta, a longo prazo, também interessar as pessoas em novos filmes, interessar as pessoas em filmes mais densos e mais interessantes, então, ou mais profundos ou mais artísticos. Então, em resposta à tua pergunta, eu diria que eu não vejo nenhuma razão para a gente excluir os filmes mais populares, e isso se conecta um pouco com o que eu dizia antes. Eu acho que mesmo num filme hollywoodiano despretensioso, eu dei alguns exemplos, eu falei, por exemplo, sobre O Feitiço do Tempo, muitas vezes as pessoas envolvidas com a confecção desses filmes, roteiristas, os próprios diretores, eles claramente têm interesse em temas filosóficos, às vezes explicitamente, às vezes leram filósofos. Então, mesmo nesses filmes, se a gente prestar atenção, muitas vezes, como eu costumo dizer, a filosofia parece entrar pela porta dos fundos. Os filmes não são feitos propriamente tendo em vista um público que vá ver esses filmes pensando em descobrir o que eles têm de filosófico. As pessoas vão para o cinema para se entreter. Mas um olhar um pouco mais atento pode revelar outros aspectos, outras camadas nesses filmes. E isso, na minha experiência, tem acontecido muitas vezes. Às vezes eu mesmo me surpreendo. Às vezes os alunos, nesses cursos que eu dou, decidem tratar de filmes que eu não tinha visto, até tinha um certo preconceito a respeito, achava que não teria nada interessante aí. E a gente acaba descobrindo temas e discussões, tendo discussões bastante produtivas a partir deles. Então, pela minha experiência, eu diria que podemos atuar em ambas as frentes, digamos assim. Pergunta, né? Para o senhor,
Como uma filosofia do cinema pode ser possível? Bom, então, se eu entendo a pergunta, a minha resposta, em certo sentido, pode soar um pouco trivial, mas o que é uma filosofia do cinema? A gente pode pegar um modelo de outras expressões formadas dessa maneira, filosofia de X ou Y, né? A filosofia da ciência, a filosofia da matemática, a filosofia da religião, a filosofia da história. Do que tratam essas sub-áreas da filosofia? Em todos esses casos, vamos pegar um exemplo qualquer, vamos pegar a filosofia da história. Um filósofo da história não faz história. Ele não está interessado em descobrir novos fatos históricos ou apresentar uma nova teoria sobre como a história funciona, nada disso. Ele está interessado em investigar o que significa descobrir um fato histórico. Então, ele está assumindo uma perspectiva de segundo nível, uma meta-perspectiva em relação ao procedimento do historiador, por exemplo. A filosofia do cinema funciona dessa mesma maneira. O que o filósofo do cinema faz é tentar entender o que é o cinema, qual é a essência do cinema, o que faz de um filme, quais são as peculiaridades da gramática cinematográfica, quais são as condições de possibilidade para que eu tenha um mundo ficcional, e vários outros conceitos, o próprio conceito de diretor. Existe algo como um autor em um filme? Essa é uma questão filosófica. Os diretores não necessariamente precisam se preocupar com isso, com essa questão. Eles vão lá e fazem seus filmes com seus colaboradores e cabe a nós, digamos assim, ou as pessoas, enquanto refletindo sobre isso, fazer esse tipo de pergunta. Muito embora, é interessante notar que existe, assim como existe, por exemplo, cientistas físicos, vamos dizer, que se preocupam muito com questões de filosofia da física, eles se preocupam com questões sobre a natureza de suas teorias, eu acho que há cineastas que, da mesma forma, se preocupam muito em entender a sua própria arte, se preocupam muito em entender o que é um filme, o que torna um filme bom. Então, acho que muitos grandes diretores fazem, digamos, paralelamente, às vezes os próprios filmes desses diretores são também, em parte, estudos de filosofia do cinema. Eu dei o exemplo no minicurso do Le Weekend, do Godard, que eu acho que é um dos, e talvez muitos filmes da Nouvelle Vague, pensam sobre a natureza dos próprios filmes nos filmes que nos são apresentados. Então aí eu acho que há uma convergência interessante entre uma coisa e outra. Então nada impede que diretores também façam filosofia do cinema e até mesmo façam filmes que tratem da natureza do cinema. Mas, de qualquer maneira, a gente pode separar analiticamente o que é fazer um filme e o que é refletir sobre a natureza de um filme e sobre as suas condições, e é isso, eu acho, que constitui uma filosofia do cinema. Nós encerramos a nossa entrevista com o professor Jonatas Tecchio e a gente agradece muito a sua atenção conosco aqui para a entrevista. Eu que agradeço muito pelo convite, foi um grande prazer ter vindo para o Piauí, para Teresina pela primeira vez, e eu espero também que essa seja a primeira de várias oportunidades. Você ouviu a Rádio Filó com o programa Nas Ondas da Filosofia, realizado pelo PET Filosofia, apresentação de Raíssa Marcelli, edição de Danilo Carvalho. Para mais informações, acesse www.ufp.br/petfilosofia.